mais um Pessoalmente com Thaisa Tosi. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tive que dar um remember aqui no podcast, porque lá no programa Ser Mamãe ele foi o vídeo mais assistido da história do Ser Mamãe. Não coloque a coroa no seu filho. E quem estava comigo nesse dia e que está comigo aqui hoje? Karine Zandonato, tudo bom, Ká? Ótimo, obrigada pelo convite. Sabe que eu adoro estar com você. Eu também, que prazer de ter aqui comigo agora nessa nova versão da Thaisa, você viu? Super atualizada, né? Como sempre. Ela tenta se reformular, né? A gente tava falando disso, né? De reformulação e da importância disso, de uma psicóloga que tá cursando medicina, né? Isso aí, sempre tentando se atualizar e cada vez melhorar, porque a gente veio aqui para evoluir, né? Então vamos fazer a nossa parte. Com toda certeza. E falando no nosso tema, e bombou o nosso tema naquela época, hein? Como as pessoas estavam precisando daquele assunto. Eu fiquei impressionada, porque foram os números maiores do Facebook, os números maiores do Instagram, todo foram do nosso vídeo de não coloque a coroa no seu filho. E, Ká, por que você acha que deu tanto engajamento? Eu acho que entrou dentro das famílias. A gente já estávamos vivendo muito essa questão de valores, de questionamentos. Então, isso entrou no âmbito familiar. E aí as pessoas começaram a olhar para dentro dessa dinâmica familiar, o que é que eu estou fazendo com o meu filho? Eu acho que a gente conseguiu potencializar esses pais para eles perceberem o quanto eles são importantes, fundamentais na formação do filho. Não só na formação de educação pedagógica, mas na formação de valores. Então, acho que foi um conjunto de situações multifatorial que fez com que a coisa realmente bombasse. Pegasse no sentimento, né? Porque quando a gente tá falando de família, quando a gente tá falando de filhos, já toca demais, né? E quando a gente tá falando de tentar acertar, que é o caso, né? Ainda mais. Justamente, porque a gente como pais, a gente sempre erra, é óbvio, né? A gente não tem como saber, você só vai saber se você viver aquela experiência. Porém, a gente pode tentar dar o melhor de si. E os pais, eles precisavam se ver como pais, sabe, Thaisa? Porque eu acho que às vezes o pai, ele fica tão preocupado com o prover, com a situação da segurança, do contexto, e esquece que o principal, o que é? É você estar junto com o seu filho. A famosa presença. Isso, justamente. E uma coisa que a gente sente que com o mundo moderno, com mulheres no mercado de trabalho frenéticos, a gente vê a terceirização acontecendo muito. Eu acho que talvez nisso também que toca, né? Porque muitas vezes não tem opção, mas muitas vezes é opcional, né? E aí que dá aquela pegadinha, né? E aí, tô fazendo certo? Justamente. Eu não sou contra terceirizar. Eu acho que em alguns momentos é importante. Mas o pouco tempo que você tem com a criança, ele precisa ser de qualidade, né? Então, é aquele momento que você vai se dedicar para a criança e que vai fazer diferença. 5 minutos que você leva, ou que você busca, que você combina algo com a criança e se dispõe a colocá-la como uma prioridade, esses 5 minutos eles vão resultar numa fase adulta lá na frente, bem elaborada, né? Uma fase onde a criança ela viveu com essa atenção familiar e aí ela consegue crescer sem traumas por questões de ausências, tanto materna quanto paterna. E aí a gente fala, acho que também, né, Ká, de conexão. Porque eu acho que para se conectar a qualquer coisa, você tem que estar presente, né? Senão essa conexão não existe. Com certeza. Não adianta eu falar que eu tô presente com o celular na mão e respondendo 1000 pessoas e a criança tá ali do lado chamando, né? Mãe, mãe, porque eles chamam. Eles chamam porque eles precisam da nossa presença. Eu lembro de uma reportagem que falava assim, que perguntaram para uma criança se ela pudesse convidar alguém para jantar. Não sei se você já viu essa... Acho que não. Perguntaram primeiro para os pais. Se você pudesse convidar alguém para jantar, quem você convidaria? E aí os pais escolheram celebridades. E quando eles perguntaram para a criança falou, meu pai e minha mãe. Olha o significado que é para a criança o papel do pai e da mãe, o estar presente. É tudo para eles. E aí, qualquer momento pode se transformar em um super momento para eles, né? E a gente vê no olhinho deles, né? E quando a gente falou de não coloca a coroa no seu filho, é que a gente veio de uma geração, eu brinco que eu sinto que é tudo cíclico no mundo, você não sente isso? Que uma coisa vem, daí ela cai em Jesus, depois ela volta. E eu vejo que a gente conversou sobre isso naquela época da educação, que foi isso, do 8 a 80, né? A gente veio de uma geração onde os pais eram muito brutos, sem amor, por uma geração onde passou a mão até não querer mais. E aí que veio uma geração com a
bendita coroa, né, Cá? Isso. E aí, aquele autoritarismo, ele vai de um extremo, porque aí entra num lado de permissão, e essa permissão, ela não ela não vai agregar na vida da criança, principalmente. Por quê? Para a criança se sentir segura, para ela se sentir amparada, ela precisa de limite. E o limite, ele tem a ver com regras, com limite, com disciplina, que também é uma forma de amor. E aí os pais, o que acontece? Em alguns momentos, claro que criar, educar dá trabalho. É mais fácil eu deixar o meu filho ali, né, de lado, do que eu estar junto com ele. Mas vejamos, ter ou não ter um filho é uma escolha. Então, antes de você escolher, você precisa estar ciente de que vai ser um abrir mão, que você vai ter que ter disponibilidade e que não é simplesmente colocar no mundo, né? Porque essa ausência na infância, a conta vem lá na frente, vem lá adiante. Claro, nós tivemos uma educação diferente, mas a gente busca melhorar. E quantas pessoas estão traumatizadas por terem sido criadas naquele extremismo? Então, nem o autoritarismo e nem o lado permissivo em excesso, tanto um quanto o outro, isso vai prejudicar e vai trazer consequências para a vida adulta. Você sente que o que eu vejo assim, das maternidades é que essa busca constante do equilíbrio hoje, né? Há uns anos atrás, a Isadora nossas filhas vão fazer 9, você falar que chamei atenção, não sei o que, todo mundo, nossa, você chamou atenção, como é que você falou assim com ela? Nossa, você falou alto. Era um negócio assim, não podia fazer nada. Hoje, já vem numa outra geração em que tá tentando buscar seu equilíbrio. Você não sente isso? Sinto. E sabe, esse equilíbrio vem de, em momentos a gente vai ceder, em momentos a gente vai ser um pouquinho mais rude, porque percebe que a criança, ela pede limite? Ela exige. Por quê? Porque é esse limite que a gente passa para eles que vai dar segurança para a vida, porque eles não têm repertório, eles não têm experiência de vida para lidar com situações que acontecem. Então, eles precisam o quê? Opa, olhei para minha mãe, olhei para o meu pai, eles me deram essa segurança, ok, seguirei adiante. E assim ela vai construindo um repertório e ela vai criando experiências, e aí ela vai sabendo lidar com as frustrações, com as dificuldades, com os conflitos, porque a criança também tem os conflitinhos dela. E para ela, né? um conflito desse tamanho é gigante, que a gente tem até aquela máxima que fala que para você é uma coisa, mas você não veja na visão da criança, né? É isso aí. A olhar da visão dela. E aí nós estamos falando dessa busca do equilíbrio. E é nessa busca do equilíbrio a gente acaba se cobrando bastante também, né? Demais. E aí fica todo mundo se cobrando, mas será que agora... Não, agora eu fui maleável demais. Não, agora eu fui dura demais. Agora... E aí vira aquelas... As famílias também sentindo muito o peso do equilíbrio. Thaís, eu acho que isso... a gente pode usar como exemplo, em algum momento, né? Eu te acompanho sempre, em algum momento você falou que o importante é o que está certo para a família. Claro, respeitando fora, sem querer prejudicar a sociedade, mas é o que está certo, o que a família está adequada e estão em conjunto trabalhando. Então, a comparação, ela traz muito essa preocupação. Na minha casa, dorme cedo, na casa do vizinho, dorme tarde. Gente, se tá bom para você isso, se isso não tá afetando a tua vida e a vida dos demais, tá tudo certo. E eu me recordo que você falou sobre isso. O importante tá todo mundo bem dentro da sua casa. O resto... A gente sentir, né? Daí aí entra o famoso instinto, né? O instinto materno, o instinto paterno, da gente tentar seguir o coração. Que daí a gente busca uma máxima, porque assim, né? A teoria, ela é muito bonita, né? Mas na prática, talvez a teoria que o Piaget falou lá não vai servir para você. Mas junto com a teoria dele, tem a tua experiência de vida, tem o teu lado materno, que vai fazer com que aconteça o que é melhor para sua família, para os seus filhos. Então, acho que a gente tem que se desprender um pouco dessa comparação e não ficar tão preocupada nessa cobrança, porque a sociedade por si ela já cobra, principalmente da mãe, né? Demais. Nasce uma mãe, nasce uma cobrança. Então a gente tem que tentar fazer aquilo que a gente dá conta. Não deu conta? Ok. Eu admiro as pessoas, principalmente mães, mulheres, quando me falam, eu não dou conta. E eu faço o que eu consigo. Gente, isso é libertador. Porque aí você não fica presa, né? Aqueles parâmetros, aqueles padrões, sem prejudicar ninguém, e você vive a tua liberdade.
Eu acredito que tudo isso entra num contexto, porque assim, uma mãe feliz, um pai feliz é uma criança feliz também, né? Claro, porque eles são o reflexo. Então, se você... Claro que às vezes a gente se estressa, fica triste, chora, mostra para a criança que isso acontece, que é normal, supera depois de novo. Então, a criança acompanha. Mas aquele ambiente que ele não é saudável, que tem conflito sempre, que tem briga sempre, a criança vai reproduzir em algum papel da vidinha dela. Ou nos amigos, ou na escola. Eu acho engraçado quando os pais me procuram. Olha, a gente está com um problema com a criança e tal. O problema nunca é a criança. A criança, ela tem problema? Tem. Quando ela sofre um abuso, quando ela viveu um trauma muito grande, perdeu alguém significativo da família, isso é um problema para a criança. Agora, de resto, ela vai reproduzir os problemas familiares. Então, a gente tem que olhar sempre para a família, não é a criança. A criança, ela é a ponta daquele iceberg. Mas, na verdade, o problema vai muito além do que a criança está reproduzindo ali. E depois que acontece a situação, porque o que eu vi assim ao longo de muitas crianças, amigas que tiveram os filhos, é que vem numa situação que você vai arrastando, como você falou, aquela preguiça de chamar atenção, aquele cansaço, e aí chega num momento onde a criança perde o controle, né, Kai? E aí, o que faz uma mãe quando ela chegou num ponto desse? Resgata essa mãe. E aí entra uma questão que eu acho fundamental. A gente precisa ter ao redor gente, pessoas com quem você possa contar. Claro, não são muitos, mas hoje a gente tem acesso. A gente tem acesso, então você pode contar talvez não com um parente que está ali do seu lado, mas você pode contar com alguém que tenha conhecimento, que tenha uma sabedoria, que passe um conteúdo informativo, como no seu caso. Então a pessoa ela não vai poder contar com alguém que está bem próximo, mas ela pode contar com alguém que trabalha com isso, alguém que vai passar uma mensagem, alguém que vai contribuir e que vai resgatar essa mãe que está precisando de ajuda. Porque, Thaisa, qual é o objetivo do teu trabalho? Não é ajudar essas mamães e tantas outras pessoas, trazer informação. Então eu acho que não dá para cair no desespero quando se dá conta de que o tempo passou, de que as coisas se perderam. Existem também profissionais para ajudar e sempre há tempo de resgatar, através do amor, da comunicação, de reorganizar a dinâmica, de reestabelecer limites. Todo mundo precisa de limites, não é só na infância. O adolescente, o adulto, a gente precisa estabelecer limite para o outro. Com certeza. Porque em alguns momentos o outro também me invade, então a gente precisa impor esses limites. Então, existe uma gama de pessoas que pode estar ajudando e eu acho que isso vai fazer a diferença para quem realmente precisa ser resgatado nesse momento. Puxa, me dei conta de que eu poderia ter feito diferente. Ok, procura ajuda e você vai conseguir reestruturar, reorganizar e reavaliar tudo que está acontecendo. E falando em ajuda, daí a gente vem com o questionamento, né? Quando procurar ajuda? Que a gente falou no momento que passou, mas assim, a ajuda ela pode vir em qualquer momento da vida, Cá? Com certeza, em qualquer momento. Eu falo que na minha trajetória como psicóloga, as pessoas que sempre me procuram o perfil, né? Porque eu acho que cada terapeuta ele tem um perfil e é aquela história, diga quem é o seu terapeuta que eu direi qual é o seu problema. Então as pessoas, elas têm um perfil, falar da minha experiência, que elas buscam em um momento da vida. Naquele momento estava precisando olhar para si, estava precisando de um novo direcionamento, que eu brinco que eu não faço nada, né? Eu sou trabalho que eu não faço nada, porque quem faz tudo é o meu paciente. Então, naquele momento, ele precisou de ajuda. E aí, ela segue. Talvez em uma outra determinada fase, ela vai precisar. Então, ou não, ou aquilo que já foi trabalhado, ela consegue se reestruturar, consegue seguir adiante. Então, eu falo muito pela minha clientela, que são pessoas bem resolvidas, mas que num período ali precisaram desse tempo, parar tudo para trabalhar o autoconhecimento, para trabalhar a ansiedade ou até mesmo a depressão. Então são situações isoladas e isso torna a pessoa mais capaz para ela conseguir lidar com essas situações, com esses conflitos em outros momentos também. Então eu acho que a terapia ela não precisa ser algo de dependência. Eu não gosto de trabalhar com dependência. Eu acho que a pessoa precisa aprender a lidar com as suas dificuldades, com as suas frustrações. Eu vou te falar pela minha experiência pessoal, então, falando disso, né? Recomendaram pro Otávio, levei, e aí ele ficou um super período indo. E aí eu não via, exatamente isso, eu não via a independência dele, eu via a dependência dele. E aí chegou um momento que aí eu ia questionar, ele falava, eu vou falar
pra fulana. Eu falei assim, não, você vai conversar comigo. Isso. E aí, quando eu comecei a perceber que estava tendo essa dependência, eu falei, não, mas na minha opinião isso não está correto. Respeito todo o formato, se a pessoa achar que é o correto, mas na minha família não encaixou. Porque o que eu acho é que a pessoa precisa aprender a lidar com a vida, né, cara? E tanto, principalmente uma criança. E assim, talvez usar de amuleto, aí a gente já tem um problema, né? Com certeza. E, Thaisa, como isso acontece? É uma tendência, né, da gente que trabalha com o ser humano. Você também vivencia isso. Às vezes a pessoa sempre... Thaís, o que é que você acha? Sempre é a tua opinião. Mas espera aí, a pessoa tem que ter opinião própria. Então, a partir do momento que eu estou reforçando essa dependência, eu não estou ajudando o outro. Pelo contrário, estou ajudando meu ego. Muito? Muito. Tá dependendo de mim. Alguém depende de mim. Não é assim. Eu acho que todo mundo tem condições, sim, de resolver seus conflitos. Só precisa o quê? Acordar aquele grande gigante que mora dentro da pessoa. Todos nós temos uma força interior muito forte. Então, você precisa dar aquele gatilho, sabe? Aquele um empurrãozinho. Isso, um estímulo. Isso vai fazer com que a pessoa se torne capaz. Todos nós somos capazes. A gente precisa o quê? Desenvolver uma habilidade para se sentir capaz. E aí, eu como terapeuta, se eu cair nessa armadilha da dependência, isso não vai gerar uma evolução. Pelo contrário, a pessoa vai cada vez mais se afundar. E nós falando em criança ainda, né? Justamente. Você imagina, um adulto que tem totalmente discernimento do que está fazendo, uma criança muito menos, né? Justamente. Então, eu acho que é uma linha tênue, né, de cuidado que a gente tem que ter. E falando de criação, falando de criança, falando das dificuldades que a gente enfrenta, principalmente nessa questão da coroa no seu filho, lidar com a criança, em algumas fases, a gente pena, né, Kai? E acho que é toda a casa, né? E como passar por essas fases tendo a sanidade mental preservada? Sanidade mental, é isso aí. Você lembra dos primeiros 2 anos? Com Eu certeza. acho que foi a fase mais difícil. A gente acha que a fase mais difícil é agora, atual, mas não. É porque a gente esquece lá atrás. Então, eu acho que, primeira coisa, quando você tem uma estrutura familiar que já não tem um conflito por trás disso, já ajuda. Porque aí você tem a quem recorrer. Talvez tanto o pai como a mãe não vão saber o que fazer, mas juntos, então, eles vão decidir procurar ajuda, ou conversar com alguém que entenda, ou buscar uma informação. Então, eu acho que isso já ajuda bastante, né? E o que mais eu acho que atrapalha nessa fase é a comparação e a cobrança também, de novo, em todas as fases, né? Porque até adulta, a gente estava falando agora, profissão, Isso. Então, eu acho que essa comparação e essa cobrança vai passar. São fases muito marcantes para a criança, os 2 anos de idade, que é a adolescência dos bebês, marca demais, onde eles começam a lidar com as frustrações de uma forma mais intensa. Aí vem fazendo parte dessa primeira infância, ali até os 7 anos, onde eles começam a socialização, vão para a escola, então eles precisam dividir, eles precisam entender que a prof não é a mãe que vai dar atenção para eles. Então é uma grande perda que permeia ali na vidinha da criança. Aí vem a adolescência. O pré-adolescente e o adolescente, que aí entram outros conflitos, porque eles já começam a argumentar mais, eles já têm uma personalidade formada, e aí muitos pais têm dificuldade de lidar com isso, como a gente estava conversando anteriormente. Como é importante a tua escuta ativa ali, qualificada com a tua filha, quando ela faz algumas perguntas. Claro. Porque isso vai marcar a vidinha dela. Quando ela vem te perguntar, se você reprimir, isso vai trazer um problema. Se você for liberal demais, também vai trazer um problema. Então tem que ter muita sabedoria, respirar, né? E não se comparar. Mas como eu deveria agir? Não, eu vou agir diante da minha estrutura, da minha dinâmica familiar. E eu acho que isso vai facilitando, né? Vai diminuindo a ansiedade. E quando eles fazem uma pergunta, é tão interessante porque a gente, na hora, adrenalina. Toma um choque, né? dizer que eu falei uns 3 segundos que fica paralisada ali agora. O que eu respondo? Não, ativa ali nosso sistema de luta e fuga e a gente não sabe para onde correr. E depois você responde, você vê, poxa, eu sabia essa resposta, fui bem, tá tudo certo. Fica lembrando dela uns bons dias, né? Mas como é importante a gente também se sentir capaz e potente para poder ajudar o nosso filho, não ficar na dependência de novo de outras pessoas. Né? E aí, então, aqui a gente tem o bastidores, nos bastidores a gente conversa horrores, a gente começa a entrevista, em todo caso, né? E aí vem assuntos de todos os lados, e um dos assuntos que a gente chegou aqui, eu e a Ká, hoje, foi do medo do externo que a gente tem, né, na criação dos nossos filhos, que hoje a gente vê assuntos sendo introduzidos muito precocemente e de uma forma que talvez não, aí vem controle, né? Internet,
jogos, enfim. E aí, como assimilar que um externo pode mexer tanto com a criação dos nossos filhos, né, Ká? E o quanto isso realmente influencia, porque nós somos alvo de influência externa. Você não vai viver a tua vidinha isolada dentro de uma bolha na tua casa, né? Não tem como. E o externo, ele veio justamente para influenciar. Mas existe sempre uma tendência daquilo que é muito difícil aos nossos olhos quando a gente tem valores de aceitar. Então você precisa ter um filtro, um entendimento para ver o que é que eu vou permitir que chegue até os meus filhos. E não é uma tarefa fácil. Não, e aí a gente estava falando da campanha que rolou da Grife Internacional aqui, onde colocaram crianças numa situação de ambientes muito adultos, com ursinhos, sadomasoquistas, e aí entrou na internet a conversa com outras mães que essa marca, ela tá dentro dos jogos, onde a criança precisa comprar essa roupa, e essa roupa vira ambição dentro desse jogo para essa criança. Aí, do outro lado, gerando ambição em crianças, entra uma campanha tão pesada da mesma, né? E aí, como é que fazer a criança... Então, será que estão tentando introduzir na cabeça dessas crianças alguma coisa que é assim, que está sendo aos poucos, para depois vir talvez uma bomba maior? Eu acho que esse lado maldoso, ele sempre existiu. Agora que a gente tem mais acesso a isso, mas antes existia o coleguinha maldoso, né? Então, claro, talvez não fosse tão disseminado assim, mas isso sempre existiu. Porém, hoje está muito mais rápido, mais fácil. Então a gente tem que cuidar muito, ficar mais atenta. Por que o mal, a tendência sempre é do mal prevalecer, né? Não é que o mal, mas a gente fala muito mais daquilo que atrapalha, aquilo que preocupa, do que aquilo que está indo ok, aquilo que está indo bem. As meninas, as nossas meninas, por exemplo, se elas verem uma campanha como essa, elas já não vão gostar daquele ursinho, elas já vão ter um entendimento. Então não me preocupo tanto, porque elas vão vir conversar com a gente, porque a gente tem um canal de abertura. Agora, e os pequenininhos? Que às vezes podem vir já achando que isso é normal, que é assim mesmo. Então, olha o quão importante é o nosso papel. O diálogo, de principalmente. Formando e ensinando. Existe o mal, sim, tá? A gente tenta sempre ir pelo lado, né, bom, mas ele existe. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente tem que orientar, a gente tem que mostrar para as crianças que nem tudo é do jeito que a gente gostaria, né? E essa orientação, você acredita na forma de psicóloga que ela é fundamental para esse filtro? Com certeza. Tanto dentro da família quanto uma coisa que eu acho que também é imprescindível para essa infância, né, é o papel dos professores. A criança passa muito tempo com o professor. Então, se o professor ele tiver antenado, pode ser que ele não vai resolver, mas ele vai orientar o pai e a mãe de resgatar aquele assunto com a criança que foi levantado dentro da sala de aula. Então, eu acho que o professor ele é uma referência para a criança também. Então, junto com os pais, a gente consegue aí estar atentos ao que a criança vai mostrar para poder conduzir, para poder mostrar para a criança o que é que ela pode fazer quando ela se deparar com uma cena dessa, que a criança não vai saber o que é sadomasoquismo, mas a gente vai conseguir, na linguagem dela, mostrar para ela que é uma maldade e que isso não é legal, o quanto que isso afeta. Então, e que talvez, eu falo por mim, a gente vai ter que abrir mão de alguns jogos que envolvem toda essa estrutura maldosa, sabe? Eu acho que é aí que entra a regra e o limite. Aí também impõe para a criança que isso é uma forma de segurança, de prevenir. E aí tem a conexão, que para você tem que estar conectado pro seu filho para entender que alguma coisa não vai bem. Então aí vem ali desde sempre arrastando até sempre, porque a Isadora às vezes ela liga um jogo e fala: "Ai, mas esse jogo não é legal". Eu falo: "Por quê, filha?" Dela me explica, entendeu? Às vezes o seu filtro não vem nem mais de mim, no caso da Isadora, que já tem uma certa idade, já né? tem uma personalidade formada. Agora o pequenininho lá, às vezes não tem noção nenhuma, né? Então, assim, por isso que eu acho que esse olhar atento do pai, da mãe ou de quem esteja cuidando, né? É fundamental numa situação dessa, né? Justamente. E assim, eu falo que eu já gastei de falar desse assunto, mas filho é prioridade. Não interessa se você terceiriza, se você tem ajuda, se você não tem. Filho sempre vai ser prioridade. Então, você pode ter o mínimo de tempo com ele, mas você precisa entender o que está acontecendo na cabecinha dele. Às vezes você não vai conseguir acessar, mas alguém vai te dar dica, alguém vai falar: olha,
presta atenção nisso, observa mais aquilo, e você vai conseguir resgatar aquela criança, você vai poder ajudar aquela criança. Então, a partir do momento que o filho existe, ele tem que ser prioridade para o pai e para a mãe. Independente também da formato familiar, né? Pais separados, criança que mora com a avó, então para a avó ele precisa ser prioridade, ele tem que ter essa segurança. Aí entra a linha tênue, né? Com limites, não é deixar fazer tudo, não é ser permissivo eu vou deixar essa criancinha fazer tudo porque, veja bem, os pais se separaram. Não tá certo. Né? Ela vai ter que aprender a lidar com isso, mas você não pode tentar suprir a ausência dando outras coisas. É até isso que eu ia perguntar, quando a gente fala desse limite, a importância de uma criança ter esse limite estabelecido, Cá. Para tudo. Thaisa, pensa nós, adultas. Se a gente não tiver limite, você não consegue conviver numa sociedade. Você não tem que estar estabelecendo limite a todo momento? Então, da mesma forma, a criança tem que aprender que existe limite na sala de aula, que existe limite com os colegas. Então, a gente tem que ter noção do que é limite e do que é também potencializar aquela criança. Você vai ter um equilíbrio ali. Em alguns momentos, a criança ela precisa argumentar para ela ter uma identidade, mas em alguns momentos ela vai ter que recuar porque existe uma professora, ela tem que respeitar, ou porque ela está convivendo com colegas, então ela vai ter que ter essa noção, né? E essa noção vem da onde? De nós. De casa. E aí eu acredito que existe muito o que aconteceu, né? Tipo, de a criança não ter limite. Uma criança que não tem limite, que não entende até onde ela pode ir, até onde existem regras, só pode casar mal para a sociedade, né, Cá? Com certeza. E a criança também, ela vai ficar inadequada. Então, a gente observa nas escolas os maiores problemas, né, conflitos. A criança que desrespeita o professor, criança de 7, 8 anos, que, assim, tem comportamentos inadequados, às vezes faz coisas que chateiam a professora, que a gente sabe, né? Que na nossa época a gente falava que era criança mal educada, né? Então, a gente sabe que isso existe. Por quê? Porque existe dentro de casa pais que também são permissivos. A criança, talvez em casa, ela vive assim, numa boa, ninguém se respeita, tá tudo certo. Mas lá fora vai precisar de respeito, lá fora para se socializar vai precisar de limite, de regras. A gente vive num ambiente que necessita disso. Então, às vezes, os pais deixam a criança permissiva e não tem noção do quanto isso vai prejudicar lá fora, nas amizades, na vida adulta. Então, é fundamental. O limite tem tudo a ver com amor, sempre. Os dois, eles andam juntinhos. E aí a gente viu muitos formatos, principalmente de educação, ao longo dos últimos anos, que vieram se reformulando, e alguns bem permissivos, né? Onde a criança tem que ter opinião, onde a criança tem que nominar o que sente, onde eles dão muita liberdade para essa criança. E aí a gente ficou, eu lembro que ficamos numa geração de, será que eu tenho que dar liberdade? Será que eu tenho que repreender um pouco? Será que eu tenho que ter liberdade? Esse excesso de liberdade numa criança pequenininha, né, Cal? Ela sem orientação. Eu vejo que para ela isso é ruim, né? Pesado. Você tá mal orientada, muito difícil carregar isso nas costas, né? Pesado. Você imagina eu dar um fardo para você que você não consegue carregar. Isso é para criança, né? Então, essa coroa realmente, que é você deixar ela mandar, que é você deixar ela dominar, isso só vai fazer mal para ela, porque ela não tem estrutura, ela não tem condições, ela não tem bagagem, ela não tem experiência de vida, ela não tem repertório para lidar com isso. Quer ver um exemplo bem comum? Pais que brigam e colocam a criança no meio. É uma forma de dar a coroa, porque você está estabelecendo uma autonomia para aquela criança que não tem nem experiência com isso. Isso faz com que a criança ela cresça, mas ela vai sofrer, porque ela não tem noção, ela não sabe nem o que fazer com isso, né? Então, a gente tem que cuidar muito. O que é da criança é da criança, o que é adequado para ela. O que é do adulto, o adulto que vai resolver, né? E a gente vê muito usando criança como arma, a gente brinca, né? Super! Meu Deus! E aí as pessoas não têm noção da consequência que isso pode gerar num serzinho, né? Usar o adulto, que tinha que ser adulto, não sendo adulto, né? Colocando um peso sobre uma criança que não devia ser estabelecido, né? E assim, aí, Thaisa, é simples, né?
É só a gente olhar para dentro da dinâmica familiar, ter a humildade de aceitar ajuda, de procurar melhorar, porque aí você vai evitar danos futuros. Porque digamos que a criança não teve um bom relacionamento ali na infância, cresceu com traumas. Pode ser que ela não tenha a oportunidade de fazer uma terapia, de buscar ajuda, de ter pessoas do lado dela que vão ajudar ela. Pode ser que ela vá por um caminho totalmente inadequado. Então, eu acho que agora é a hora. É na infância que a gente precisa ajeitar as coisas para lá na frente ter mais tranquilidade. Até porque esse adulto que muitas vezes esquece que a criança tá ali, quer tratar a criança, colocar numa situação de arma, talvez viveu isso, né? Mas com certeza. Só tá refletindo o que aconteceu com ela mesma. Reproduzindo. E depois, por que eu acho também que a gente precisa resolver as coisas enquanto há tempo? Não que não possa lá na frente, mas olha só, um exemplo. Se a gente juntar todos os profissionais que trabalham com saúde mental hoje em Cascavel, não dá conta de atender as pessoas. Então, por que eu vou esperar lá na frente? Ou eu vou ficar numa fila de espera para poder procurar ajuda se eu tenho hoje acesso, né, com pessoas que têm uma qualificação, com pessoas que têm uma noção, pessoas que buscam, como a gente estava conversando, olha o quanto você estuda para poder passar informação para o teu público. Então, a pessoa tendo esse acesso, tendo essa humildade, ela pode se sentir ajudada através do teu trabalho. Então, caminhos, hoje em dia a gente não pode reclamar que não existem, né? Tem bastante. Porque a internet tá aí, o YouTube, é só você jogar o que você quiser. Ela não tem uma dúvida em casa de como consertar a torneira. Quer falar assim, tá no YouTube? Então, por todo o restante da vida tem também lá, né? Se essa pessoa não tem esse acesso. Como falar com meu filho, como ajudar. Meu filho está chorando por conta de uma amizade. Meu filho perdeu o namorado, como eu posso fazer? É só você filtrar. E saber de onde vem a fonte. Profissionais. Isso, de onde vem a fonte. Você é uma pessoa que você se preocupa com o que você vai passar. E você jamais vai instigar coisas que não vão ajudar, né, as pessoas. Quando você fala da tua técnica, você está sempre preocupada com isso. Então, é uma fonte segura. É isso que a pessoa precisa, né, filtrar também na hora de tomar esse cuidado, né? E hoje em dia, os profissionais, principalmente, tem muitos envolvidos com as redes sociais, inclusive você, né? Então, assim, hoje a informação ela está sendo dada dentro do consultório, mas ela está sendo dada online também, né? Com certeza. Tem profissionais de todas as áreas e de todo o modelo. As pessoas é que vão se identificar com aquele perfil, né? As pessoas que te seguem, elas têm o teu perfil e elas vão se identificar e elas vão ter aquilo como uma ajuda, como um auxílio. Então, é difícil, mas a gente está vivendo uma era difícil num formato mais fácil, de mais acesso. Porque você imagina lá atrás, quando as nossas mães, elas não tinham a quem perguntar, porque ninguém sabia. Né? Então a criança perdia, o pai perdia a mãe, psicóloga, para quê? E hoje a gente sabe da necessidade, do quanto isso vai aliviar essa perda. Então a gente está vivendo, sim, tempos difíceis, mas de uma forma mais, eu acho que a gente tem mais acesso. Até porque a informação chega mais rápido, nem que a gente comentou do mal, mas a do bem também chega, claro. Né? Então, assim, a gente consegue ter esse tipo de informação de ambos os lados, né? E falando de nosso tema aqui da coroa, não coloca a coroa nos seus filhos, eu acho que talvez o fator maior que a gente tem que jogar aqui, que você já reforçou várias vezes aqui, Cá, é o amor, né? Sempre. Acho que através do amor não tem erro, né? Não tem erro. E o amor, ele pode ser vivido de várias formas, eu acho que de vários formatos. Eu acho que o amor, cada um tem a sua forma de amar dentro daquilo que faz bem, né? Para mim, uma forma de amar é a seguir os ensinamentos de Deus, né? Eu sou católica, eu uso muito isso dentro da minha família. Eu acho que Deus é uma forma de amor, mas a pessoa pode encontrar uma forma de amor, a crença em algo maior que vai ajudar ela também a lidar com o ser pai, com o ser mãe, com o ser provedor, com o ser profissional, tudo isso junto. Quando você tem amor, fica mais leve. E quando a gente fala nesse tema, falando de religião, independente de qual seja a sua, eu acredito que uma coisa que eu senti muito, principalmente esse ano, que foi o primeiro ano da catequese da Isadora, a importância da religião, indiferente de qual ela seja, para essa criança, né? O momento de sentar, o momento de levantar, o momento... Não importa, são regras. Isso. Regras em que ela tem que seguir, não importa
quanto tempo, mas em que ela já começa sendo imposta ali na sociedade, ó, agora é a hora de ficar quietinha, a hora de sentar, agora é a hora de levantar, agora é a hora de fazer isso, você tem um cronograma a seguir e ela precisa respeitar, né? Então, assim, trazer a criança para dentro de uma religião, acho que também é um formato de você trazer ela ali para próximo de você, né? Eu costumo falar que a nossa vida, para a gente buscar um equilíbrio, que não é fácil, a gente precisa ter 3 áreas ali bem ajeitadinhas, né? Que é a parte da saúde mental, precisa cuidar. A parte da saúde física, então a gente cuida da alimentação, faz exercício e tal. E a parte da alma. Como é que eu vou cuidar da parte da alma? Eu preciso crer em algo maior, né? Eu preciso, porque em alguns momentos, tudo que eu tenho não vai me trazer o aconchego, o acolhimento que eu preciso para resolver aquele problema. Pode ser que não vá resolver o meu problema também, mas vai me dar coragem para enfrentar aquilo e passar por aquela fase da minha vida que está muito difícil. Então, a fé em algo muito maior, ela vai ajudar a pessoa a lidar com as adversidades, com os problemas, com aquilo que a gente precisa viver. E é isso que você falou, como é importante a gente ter uma fonte, né? Independente da religião, você poder ir, eu acho que isso lembra muito a família. A família precisa ter esse resgate. Eu acho que é um momento, a gente que é católica, como é importante o ritual para nós, de você ir no domingo com a tua família, tirar o seu tempo. Não envolve, a fé envolve, mas envolve também aquele momento com a família. E a gente está passando o quê? Valores, né? E eu acho que fé e amor, isso aí nunca é demais. Nunca né? é demais. Tanto que antigamente se falava muito em QI, né? E hoje a gente fala muito do espiritual, né? Da importância do espiritual na vida da pessoa. E aí, independente se você acredita no que você acredita, mas a importância da pessoa ter essa energia espiritual boa, entender disso e conectar com isso. E lembrar que fé e religião não é uma fuga. Não, precisa ser vivido isso como tal, né? A religião, ela não pode ser a desculpa da vida da pessoa. Não, ela precisa ser algo leve, ela precisa ser algo gostoso, porque as coisas que vêm de Deus, elas são leves, então não pode ter sofrimento. Eu já vi muitas pessoas, eu acho bacana quando você valoriza a catequese da sua filha, porque eu já vi muitas pessoas, ai, que saco, vou ter que levar na catequese. Mas você leva porque você quer. Então, as coisas de Deus precisam ser leve. A gente precisa ter essa consciência. Se for pesado, é porque não está sendo bom, não está sendo de Deus, não. E colocar isso na cabecinha da criança, né? Porque o tanto que eu achei interessante a visão que a Isadora tira disso tudo, né? Eu acho que é o reflexo de que está tudo certo, né? Isso mesmo que a gente deve se fazer, né? Porque sim, dá trabalho, é uma coisa a mais para a criança fazer, é mais uma tarefa, é mais o que, mas assim, você de fazer essa criança tirar esse tempo para a espiritualidade também, eu acho bem legal. Eu senti um peso muito legal esse ano dela e eu achei que foi muito interessante, acrescentou ela. Eu acho que a gente está ensinando para eles que tem algumas coisas que acontecem na vida que a gente não tem resposta. E que aí só Deus vai ser a resposta. E que talvez não vai ter aquela resposta porque existem mistérios. Mas é uma forma de confortar. Né? Porque a gente sabe que tragédias acontecem, que coisas ruins, desgraças. E aí, como é que você explica isso? Você precisa ter uma crença muito forte, uma fé muito grande para mostrar para o teu filho que coisas ruins acontecem, mas que a gente vai rezar para que isso passe logo, para que as coisas não piorem, né? Então, onde que entra a fé? É aí, é nesse momento. Calmar o coração. Cá, querida, muito obrigada por estar aqui comigo. A gente podia falar 2 horas, porque falar de filho, falar de religião, falar de educação é sempre muito gostoso, né? Porque a gente aprende muito e a experiência pessoal de cada uma é diferente e isso acrescenta muito as pessoas, né? E é sempre uma delícia ter aqui você comigo, como obrigada, sempre. Obrigada, eu adorei. Confesso que estava um pouco preocupada, porque é um evento novo, né? Fiquei um pouquinho ansiosa no início, mas perto de você, fico tranquila sempre. Obrigada, viu? Sucesso. Daqui uns dias a gente vai ver a dona médica aqui também, porque agora ela tá tudo, né, gente? Uma super mulher aqui com a gente. Vamos lá, tentando, né? Tentando conciliar, coloquei a família para participar junto, para eles não sentirem minha ausência, mas quando você precisar de mim, você sabe, né? Como vou contar, que eu tô sempre à disposição. Obrigada, de verdade. Um beijão. Beijo. Todo mundo lá na sua casa. Obrigada.